Hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo, nós vamos falar sobre Orígenes começa a escrever. Esse evento data de 205 DC. Orígenes, cognominado Orígenes de Alexandria, Orígenes de Cesareia ou ainda Orígenes o Cristão, nasceu em 185 em Alexandria e morreu em 253 em Tiro. Esse Orígenes de Alexandria, esse Orígenes de Cesareia, não deve ser confundido com o filósofo Orígenes, tá bom? O pagão, que viveu de 210 a 280. Um dos mais distintos pupilos de Amônio de Alexandria foi Orígenes. Foi teólogo, filósofo neoplatônico, patrístico e padre grego. Orígenes também foi um produtivo escritor cristão, de grande erudição e ligado à escola catequética de Alexandria no período pré-niceno. Inspirados em Orígenes e na escola de Alexandria, muitos escritores cristãos desenvolveram suas obras. Entre eles, Sexto Júlio Africano, Dionísio de Alexandria, Gregório Taumaturgo, Firmiliano, bispo de Cesareia, Pedro de Alexandria, Panfílio e Esíquio. Então, todos esses foram influenciados por Orígenes. Esse será o nosso assunto de hoje. Se é a primeira vez que você está acessando o nosso canal, eu quero pedir a você que se inscreva, dê um clique no botãozinho vermelho de inscrever-se. Se você não tem costume de acompanhar canais da internet, se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, eu aconselho você a clicar aí ao lado do botão inscrever-se. Após você se inscrever, clique no sininho, porque clicando no sininho o YouTube vai avisar você toda vez que nós fizermos uma publicação aqui. Dê um like também, porque esse like seu vai nos ajudar bastante, tá bom? E compartilhe com os seus amigos o nosso canal. Uma breve biografia de Orígenes de Alexandria. Foi um dos maiores eruditos da Igreja Antiga, segundo J. Questen. Ele nasceu de uma família cristã egípcia e teve como mestre Clemente de Alexandria. Assumiu em 203 a direção da escola catequética de Alexandria, fundada por um estoico chamado Pânteno, que se havia convertido a Cristo. Ele atraiu muitos jovens estudantes por causa do seu carisma, do seu conhecimento e também por causa das suas virtudes pessoais. Depois de ter também frequentado, desde 205, a escola de Anônio Sacas, fundador do neoplatonismo e mestre de Plótino, ele se apercebeu da necessidade do conhecimento mais apurado dos grandes filósofos. Em 231, Orígenes foi forçado a abandonar Alexandria devido à desafetividade que o bispo Demétrio lhe devotava. Orígenes então passou a morar num lugar onde Jesus havia muitas vezes estado, Cesareia, na Palestina, onde prosseguiu suas atividades com grande sucesso, abrindo a chamada Escola de Cesareia. Na sequência, por causa da onda de perseguição aos cristãos, ordenada por Décio, Orígenes foi preso e torturado, e isso foi o que o levou à morte por volta de 253 DC. Nos seus primeiros dias, o cristianismo foi criticado como uma religião de pobres e de iletrados, porque na verdade muitos dos fiéis vinham das classes mais humildes. Até o próprio Paulo escreveu na primeira aos Coríntios 1:26 alguma coisa que nos faz pensar nisso. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos e nem muitos os nobres que são chamados. Então, o próprio Paulo escreveu que poucos eram os sábios segundo os padrões humanos e poucos eram os poderosos e poucos eram os de nobre nascimento na igreja. Mas, no seu século, Orígenes foi um dos maiores intelectuais e ele era cristão.
Então veja que pagãos, hereges e cristãos o admiravam. Sua instrução e conhecimento vastos contribuíram muito para o futuro da cultura cristã. Orígenes nasceu em Alexandria, como já disse, por volta do ano 185, filho de pais cristãos devotos. Por volta do ano 201, seu pai, Leônidas, foi preso durante a perseguição de Séptimo Severo. Orígenes então escreveu ao seu pai, que estava na prisão, e o encorajou a não negar a Cristo por amor à família. Embora Orígenes quisesse se entregar às autoridades e sofrer o martírio com seu pai, a sua mãe escondeu suas roupas para que ele não pudesse sair e o impediu de cometer, de fazer esse ato que ele considerava zeloso, porém sua mãe considerava tolo. Depois do martírio de seu pai Leônidas, sua propriedade foi confiscada, a sua viúva foi deixada com 7 filhos e Orígenes tomou as providências para sustentá-los, ensinando literatura grega e copiando manuscritos. Uma vez que muitos dos estudiosos mais idosos fugiram para Alexandria na época da perseguição, aí a escola catequética cristã tinha grande necessidade de professores. E foi aí que ele aproveitou a oportunidade. Aos 18 anos, Orígenes tornou-se presidente da escola e deu início à sua longa carreira de professor, estudioso e escritor. Ele passava grande parte das noites em estudo, em oração, dormia no chão duro e nos poucos momentos em que realmente conseguia ter sono, Seguia o mandamento de Jesus à risca e tinha apenas uma capa e não possuía sapatos. Chegou até mesmo a seguir literalmente Mateus 19:12. E ele se castrou como defesa contra as tentações carnais. O maior desejo de Orígenes era ser fiel à igreja e honrar o nome de Cristo. Foi um escritor extremamente capacitado e destacado. Orígenes foi capaz de manter 7 secretários ocupados com os seus ditados. Ele produziu cerca de 2.000 obras, incluindo comentários sobre quase todos os livros da Bíblia. Isso além de centenas de homilias. A obra Hexapla foi uma façanha da crítica textual. Em 6 colunas paralelas era possível observar o Antigo Testamento em hebraico, uma transliteração para o grego, e 3 traduções em grego e a Septuaginta. A obra De Príncipes foi a primeira tentativa de criar uma teologia sistemática por parte de Orígenes. Nessa obra, Orígenes examina cuidadosamente as crenças cristãs referentes a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo, e também assuntos referentes à criação, à alma, ao livre-arbítrio, à salvação e às Escrituras. Orígenes foi em grande parte responsável pelo estabelecimento da interpretação alegórica das Escrituras, que dominaria posteriormente a Idade Média. Ele acreditava que em todo o texto existiam 3 níveis de significado. O significado literal, que é o que está no texto, o moral, que servia para edificar a alma, e o alegórico ou espiritual, considerado oculto, o que ele achava mais importante para a fé cristã. Orígenes tendeu a desprezar o significado literal porque esse para ele era óbvio. O histórico gramatical do texto também, e ele enfatizava mais o significado alegórico, aquele espiritual, aquele mais profundo. Orígenes tentou relacionar o cristianismo com a ciência e a filosofia dos seus dias. Ele acreditava que a filosofia grega era a preparação para a compreensão das escrituras e usava a analogia que Agostinho adotou mais tarde. Foi um grande ícone, um grande expoente, mas teve algumas ideias que foram consideradas heréticas. Você depois pode consultar no nosso blog, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Você pode clicar e ir ler a matéria completa lá no nosso blog. Algumas ideias heréticas atribuídas a Orígenes.
Ao aceitar os ensinamentos da filosofia grega, Orígenes adotou muitas ideias platônicas que o cristianismo ortodoxo considerava estranhas. A maioria dos seus erros foram causados pela pressuposição grega de que a matéria e o mundo material são intrinsecamente maus. Também acreditava na existência da alma antes do nascimento e ensinava que a posição de alguém no mundo era consequência da sua conduta em um estado pré-existente. Negava a ressurreição física e advogava que no final de tudo Deus salvaria todos os homens e todos os anjos. Segundo Orígenes, o Filho foi eternamente gerado pelo Pai e, por sua vez, criou o mundo eterno. Segundo ele, foi somente a humanidade de Jesus que morreu na cruz também, como pagamento feito ao diabo em resgate pelo mundo. E devido a afirmações, a crenças, e vou até usar a palavra equívocos como esses, o bispo Demétrio de Alexandria convocou um concílio que excomungou Orígenes da igreja. Durante a perseguição promovida por Décio, Orígenes foi preso, torturado e condenado a morrer em uma estaca. Somente a morte do imperador foi que impediu que a sentença fosse executada. Com a saúde debilitada por causa de tanta provação, Orígenes, então, morre por volta do ano 251. Ele fez mais do que qualquer outra pessoa para promover a causa da erudição cristã e para fazer com que a igreja fosse respeitada aos olhos do mundo. Então, essas obras de Orígenes, a vida de Orígenes, se constitui num grande marco e num grande acontecimento que marca a história do cristianismo. Os pais da igreja posteriores a ele, tanto do Oriente quanto do Ocidente, sentiram a sua influência, a influência dos seus escritos, das suas doutrinas. A diversidade do seu pensamento e dos seus escritos lhe renderam a reputação de o pai da ortodoxia, mas, por outro lado, também o pai das heresias. Por hoje é isso. Se você gostou, não deixe de compartilhar, não deixe de dar um like aí no nosso vídeo, tá bom? Compartilhe com seus amigos, porque nossa meta é distribuir conhecimento e também fazer crescer esse canal. Fique com Deus, Deus abençoe.